Você sabe me dizer qual é um dos sinais principais de uma mulher que está voltando para si? Ela começa a sentir a vida novamente. É como se ela começasse a sentir o brilho, a pulsação, o colorido da vida. E ela começa a sentir que algo realmente ali nela, né, começa a viver novamente. E talvez isso pareça algo muito simples, mas para uma mulher que está ali há muito tempo, né, emocionalmente, cansada, isso muda tudo, tudo se transforma. E porque ela passou, né, de viver ali muito tempo, no automático, uma vida ali que estava sem sal, sem tempero, tudo ali muito, realmente, não estava ali na presença, né? Estava no automático. E ela começa a se reencontrar, mas de uma forma lenta, né? Assim, lentamente. E os sinais eles começam a aparecer, né? Então, primeiro de uma forma assim mais silenciosa, quase que imperceptível, ela começa a perceber que já não sente muita vontade de frequentar certos lugares, por exemplo. Algumas conversas, alguns tipos ali de reuniões, de encontros, já não começam a fazer mais sentido para ela, começa a trazer, sabe, uma certa repulsa, um certo cansaço. E algumas pessoas, ela percebe que começam ali a pesar para ela, energeticamente falando. E isso acontece porque a energia dela, sabe, vai mudando, vai se transformando. E quando acontece esse processo de você voltar para si, você também costuma parar de ficar ali normalizando o que está machucando a sua alma. Você começa a querer proteger mais a sua paz interior, sabe? E a paz, ela não é algo que simplesmente acontece. Olha só que interessante. A paz, ela é algo construída. Ah, mas como assim construída? É porque é toda uma organização. É uma organização emocional, é um alinhamento interno, é aprender a harmonizar todas as áreas da sua própria vida. Então, é aquele momento em que realmente existe uma consciência e você vai colocando, sabe, os pingos nos is, você vai organizando, vai colocando cada coisa ali na sua gavetinha. Antes estava tudo bagunçado, tudo misturado, e aí você vai organizando, só que você vai fazendo isso de uma forma mais consciente. E talvez um dos primeiros sinais mais fortes seja que ela começa, sabe, assim, a se escutar novamente, entende? Então ela vai percebendo quando está cansada, ela vai percebendo quando algo já não está mais fazendo sentido. É, ela percebe também quando ela surgem situações ali que ela é convidada a se abandonar para ficar agradando o outro. Antes ela não conseguia prestar atenção nisso, passava despercebido. Só que agora não, agora ela já percebe. Então, assim, aos pouquinhos, esses movimentos fazem com que você vai voltando para o seu eixo, você vai retornando para a sua rota, para aquele caminho onde você estava ali seguindo, caminhando, e você foi tirada, entende? Você foi desviada ali, né? E isso acontece, né? Até que o seu corpo ele começa a responder também diferente. Então, o seu olhar fica muito mais refinado. A sua postura, ela passa a ficar muito mais firme. A voz, ela começa a ficar muito mais clara, a presença fica mais intensa, sabe? E as pessoas, elas vão percebendo que está tendo aí alguma coisa diferente, né? Elas vão pegando ali no ar, e porque existe, né, uma diferença muito, muito grande, entre uma mulher que vive buscando ali aprovação e uma mulher que finalmente ela conseguiu voltar a se enxergar, entende?
E talvez seja, né, por isso que muitas mulheres elas começam a mudar a forma de se vestir, né, o jeito ali é uma forma de posicionamento, ela vai mudando, ela vai mexendo no guarda-roupa, ela vai encontrando ali as peças que já não combinam mais com ela tem aquela sede, aquela vontade, sabe? De começar realmente a olhar, né? A ter esse autocuidado, enfim, porque isso é uma forma de você se reencontrar. É, assim, não porque vocês querem provar alguma coisa, mas é porque você começa a se reconhecer, sabe? Novamente, você começa a olhar, né, para tudo à sua volta, para si. E isso é muito natural esse movimento acontecer. Então, elas passam a escolher, por exemplo, roupas que representam quem elas são agora, neste momento elas começam a ter uma vontade, né, de se vestir muito melhor, para ficar bem consigo mesma, começam a cuidar da própria energia com mais carinho. E isso é algo que vai muito além da aparência, sabe? É como se a alma, né, começasse realmente a florescer. Só que esse processo, ele é lento. Então, imagina assim, um florescer, só que ele é um pouquinho mais lento. E espiritualmente também existem mudanças. Então, quando uma mulher ela passa muito tempo ali, sabe, se abandonando, a energia dela começa a ficar muito, muito fragmentada. O chakra cardíaco, que fica aqui no centro do peito, ele começa a se fechar. O plexo solar, que fica na região aqui abdominal, ele começa a perder força. Entende? E aí você começa a ter uma vida ali, né? Viver sem brilho, sem presença, sem aquela vitalidade, sabe? Emocional. Mas quando você começa a fazer esse retorno de volta para si, algo energeticamente também muda. Então, o seu coração, né, o chakra cardíaco aqui, ele começa a se expandir, ele começa a abrir, entende? A sua intuição, ela vai ficando muito, muito, muito mais forte. Você começa a ter clareza, é como se tirassem o véu, sabe? Uma cortina que estava ali na sua frente, e você passa a ter mais clareza, você tem ali mais presença é, você tem mais contato ali com a sua própria verdade, né? Uma verdade emocional. E aos poucos, a vida, ela também começa a responder. Então, nesse processo todo, começam a surgir aí as sincronicidades. Sabe aquelas sincronicidades do universo, onde as portas, elas começam a se abrir, as pessoas certas, elas começam a surgir na sua vida. E a energia, ela fica muito, muito mais fluida, porque você tem ali, né, o contato com esse fluxo. E aí é o que acontece, né, quando uma mulher, ela fica alinhada consigo mesma, a frequência dela, né, da própria vida, ela muda. E aí, talvez uma das coisas mais mágicas desse processo é que ela para de perseguir desesperadamente aquilo que ela deseja, sabe? Ela começa a desenvolver uma relação muito mais profunda consigo mesma. Ela aprende a respeitar a sua própria intuição, ela passa a sustentar, sabe, os seus próprios limites, então ela já vai entendendo, sabe, o que já deu, o que não dá mais para tolerar, ela vai ali já respeitando muito ali o que que a sua alma deseja, o que que ela quer, o que que não tolera mais. E finalmente ela entende, né, o valor que ela possui, o próprio valor. Isso vai transformando completamente a forma dessa mulher viver o amor, entende? Porque quando uma mulher ela volta para si, ela já não aceita qualquer migalha, qualquer tipo de relacionamento, entende? Porque antes qualquer coisa servia para que ela não ficasse sozinha. E agora ela já não faz mais isso, ela já não aceita qualquer tipo de relacionamento.
E aí ela começa a entender que o amor saudável, ele também precisa, né, trazer paz. Quando você se envolve com alguém, ali tem um relacionamento, esse relacionamento ele tem que trazer para você leveza, trazer para você ali algo alinhado, né, com a sua verdade, de trazer paz, ser um relacionamento presente, onde os dois ali na relação estão é, muito, né, presentes um para o outro, entende? E um outro sinal muito forte quando ela começa, né, quando essa mulher ela começa a sentir prazer nas pequenas coisas novamente. Então, por exemplo, a conexão com a natureza, ela se torna muito mais profunda. As músicas parecem tocar, sabe, na alma, de um jeito ali muito especial. Ela sente muita vontade, de cuidar de si mesma, de organizar a própria vida. Entende? E ela vai florescendo, ela vai se expandindo, ela vai voltando a sonhar novamente. E aos poucos a esperança, ela vai reaparecendo. E talvez se você, né, que está aqui assistindo esse vídeo, aqui agora, me ouvindo, e você vai percebendo que algumas dessas mudanças hoje estão aí acontecendo dentro de você, talvez esteja mais perto de voltar para si, sabe, do que você imagina. Então, talvez a vida, ela não esteja tentando, sabe, te destruir, mas ela está tentando te reconectar com quem você é, com quem você realmente é, entende? E esse processo, ele não é confortável. Às vezes, né, muitas vezes ele dói porque muitas camadas, sabe, elas começam a cair, entende? Mas existe uma mulher muito mais verdadeira tentando aí dentro, sabe? Aí no seu interior, tentando nascer. E aí vem, né, surge ali uma nova versão de uma mulher muito mais consciente, mais inteira, muito mais alinhada, mais viva, sabe? E talvez seja, né, por este motivo em que a jornada estelar ela tenha aparecido para você, surgido aí na sua vida. E porque essa jornada não é sobre se tornar uma pessoa perfeita, uma mulher ali, né? Sem defeitos, perfeita. Mas é sobre voltar. É um convite para que você volte para a sua essência, para que você faça esse resgate, né? Então, se esse vídeo ele fez sentido para você, eu te convido para que você se inscreva aqui no canal. E te convido também para que você assista os episódios anteriores, tá? Porque nós estamos falando muito sobre essa questão da energia, de voltar para si, de trazer ali um autoconhecimento. A gente fala muito aqui na jornada estelar de uma espiritualidade também livre, né? De uma espiritualidade viva. E aí, no próximo episódio, nós vamos continuar se aprofundando nesse assunto, tá? E agora eu quero te fazer um convite. Nesse final de semana, nós temos aí uma linda meditação guiada, um encontro online. Então, na verdade, você teria a opção de escolher se para você ficaria melhor no dia 22/5, que é uma sexta-feira à noite, ou no domingo, no dia 24/5. Então, eu vou ali, né, ao vivo, estar com você. Nós vamos fazer ali uma meditação guiada. E essa meditação é para que você se reencontre, sabe? Para que você volte para si. Então, ali vai haver um alinhamento energético bem profundo, tá? Então, se você tiver interesse em participar, o evento se chama Loba que Voltou para Si. Vai ser uma experiência bem profunda, tá? De reconexão emocional, esse alinhamento, né, energético. E eu vou deixar aqui na descrição, aqui abaixo, um vídeo falando mais, com mais detalhes sobre esse evento e também o contato do WhatsApp, caso você queira participar. É só clicar, já vai falar comigo diretamente, né? E eu passo mais informações, mais detalhes aí desse evento,
tá bom? E se caso você está assistindo esse vídeo, né, depois aí do dia 22, do dia 24, me chama no WhatsApp mesmo assim, que eu te passo a próxima data desse reencontro, tá certo? Então é isso. Eu quero que você saiba que você não está sozinha, tá? Essa jornada estelar ela foi criada para te trazer um acolhimento e eu espero por você. Eu te vejo. Coloca a mãozinha aqui e eu te vejo e até a próxima.